Amém. Deus é bom, amém? Nós damos glória ao Senhor por podermos compartilhar a palavra hoje, mais uma vez. Damos graças ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo Tércio, nosso pai, que está recebendo as bênçãos do Senhor. Quem tem acompanhado a viagem pelo site? Amém? No site da Novidade, você pode estar lá junto com eles, amém? Recebendo palavras e sendo abençoado também. Louvo ao Senhor pela vida dele, pelo privilégio de poder ser enviado para estar aqui. Amém? Diga para quem está do seu lado, hoje, Deus escolheu, fez desse dia, um dia especial, para livrar você de toda a maldição. Amém? Diga mais, e não é só isso. Não é só livrar da maldição. É se ligar à bênção. Amém? Se ligar à bênção. Glória a Deus. Eu tenho duas partes aqui. A primeira parte vai ser rapidinha. 5 minutos. No máximo 10. Para eu dar uma recapitulada no que a pastora Márcia falou de manhã. Eu não vi tudo que ela ministrou. Mas um pouco que eu conversei com ela. Essa parte eu só vou mencionar e falar alguma coisinha só. Que eu quero me deter na segunda parte. E aí sim, um período maior. Amém? A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Amém? Então diga para quem está do seu lado, a maldição que era minha e sua, Jesus levou na cruz. Amém? E por isso nós somos livres. Amém? A palavra redimir, nós somos redimidos, né? A palavra redimir significa resgatar da escravidão, pagar uma dívida em sua totalidade. Amém? Glória a Deus. Não devemos mais nada a Deus. Amém? Não por nosso mérito, mas porque Jesus pagou. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que o escrito de dívida, em outras palavras, a nota promissória. Sabe o que é nota promissória? Hoje em dia não sei se fala muito disso, né? O seu cheque pendurado lá, a sua nota promissória, o seu débito do cartão de crédito, o seu limite LIS, seu limite cheque especial, seja o que for. Jesus rasgou, ele pagou o preço. O diabo tinha uma nota promissória, mas Jesus foi lá e pagou o preço. Está pago, está pago. Amém? Pode dar uma glória a Deus? Legal. Ele nos libertou da maldição da lei, tendo feito maldição por nós. E o que é uma maldição? Diga comigo, maldição é a recompensa para aquela pessoa, para a sua descendência, por causa do seu pecado. Amém? O pecado tem uma consequência. E olha lá o que a Bíblia está dizendo. Não diz respeito só à minha vida, mas alcança as minhas gerações. Amém? Legal. O homem peca, recebe maldição pelo seu pecado. Mas a Bíblia está dizendo que por causa dos seus pais, a Bíblia diz a quarta geração até a 10ª na geração de bastardos, os pecados deles podem alcançar a nossa vida. Amém? Mas para nós está tudo certo. Jesus pagou o preço. Amém? Jesus resgatou o peso da maldição. Como que a maldição é transmitida? E a bênção também. Eu só vou ler um texto aqui, talvez a pastora Márcia leu de manhã. 2 Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide. Paulo está escrevendo para Timóteo e está dizendo, ô Timóteo, tem uma herança aí da sua avó, tem uma bênção aí da sua avó chamada Loide, que é a fé não fingida. Loide dava testemunho. Loide, que é avó de Timóteo, ela tinha uma fé não fingida. E Paulo está dizendo, toma posse dessa herança aí, menino. Amém? Isso é herança para você. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em você. E eu estou certo que também habita em você. Diga assim, a bênção
é transmitida por herança. Mas a maldição também é transmitida por herança. Vou ler outro texto, rapidinho. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Olha só, a maldição se recebe por tradição. A bênção se recebe por herança e a maldição se recebe por tradição. Ela alcança. Ela toca a minha, ela toca a sua vida, até o momento que nós alcançamos Jesus e pela fé tomamos posse do sacrifício dele e da vitória dele, quando ele rasgou a nota promissória. Tudo certo? Tudo bem aí? Pelo que nós entendemos, todos aqui conhecem Jesus. Então todos têm acesso a essa salvação. Amém? Legal. A Bíblia está dizendo então que a maldição é transmitida por herança, é transmitida por tradição. E a Márcia só mencionou, eu também vou mencionar e falar um segundo sobre cada coisa. 3 tipos de heranças que chegam e que podem tocar a minha e a sua vida. Herança biológica. São componentes genéticos de nossos pais que, quando se associaram para nos formar, passaram para nós. Herança biológica. Repete comigo, herança biológica. Cor dos olhos. Fala, cor dos olhos. Cor do cabelo. Tamanho do nariz. Tudo bem? Tem italiano aí? Grego, então? Tudo bem? Tipo de cabelo. Ou sem cabelo. Isso aqui é culpa do meu avô, dos meus avós, dos dois lados. Então a coisa é forte. Amém? Mas tem gente orando por mim e pelo Paulo. Glória a Deus, estão intercedendo. Amém? Herança biológica, cor dos olhos, cor do cabelo. Enfermidades genéticas. Herança biológica. Síndrome de Down. É uma herança biológica. É uma síndrome que acomete o gene. Você recebe isso como herança. Tudo bem? Segundo, herança psicológica. Aquela expressão popular, né? Pau que nasce torto. Como que é a expressão? Pau que nasce torto, morre torto. Né? Não é o popular, o dito popular é esse, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito, morre torto. É herança psicológica. O que poderia falar sobre isso? Comportamentos emocionais, tudo bem? Dos nossos pais. Ira, raiva. Sabe aquela história do pavio curto? Eu sou pavio curto. Lá meu pai, então, era terrível. Tudo bem? Pavio curto. Aquele tipo de comportamento colérico, comportamento sanguíneo, comportamento manipulador, comportamento dominador. Herança psicológica. Tudo bem? Eu posso receber dos meus pais uma herança biológica, eu posso receber dos meus pais ou dos meus ancestrais herança psicológica. E também posso receber o terceiro tipo, heranças espirituais. De acordo com os pactos feitos, eu posso receber heranças espirituais. Cadeias, prisões espirituais que os pais tenham recebido, a pessoa pode receber e permanecer nessas maldições, nesse tipo de herança. Tudo bem? Tem outra coisa importante para nós brasileiros. Quero falar um pouquinho, tenho 2 minutos no meu prazo para falar esse tempo. Como brasileiros, você sabe quais são as raízes do Brasil? Da formação da nação brasileira. Quem colonizou essa nação? Quem? Bolivianos? Os portugueses. Tem algum português aqui? Português mesmo? Não? Quem é descendente de português aqui? Nossa, pouquinhos. De espanhol. De italiano. De alemão. O restante não é nada. Tem pouquinho de cada um e o resto não é nada. Você brotou da terra assim? Africano.
Ah, é só porque vocês estão a perninha minhas moreninhas, vocês querem ser tudo africano? Tudo bem? Vamos falar primeiro dos portugueses. Você sabe que os primeiros portugueses que chegaram para o Brasil eram a nata da pobreza, da violência, da prostituição. Era a nata disso, de ladrão. Você acha que eles mandaram os melhores para cá? 1500, 1540, 1520? Eles mandaram os piores. Portugal é pequeno, né? Vamos nos livrar dessa bandidada, vamos mandar para o Brasil. Vieram para cá, é verdade. A elite, a nobreza, só chegou aqui em 1808, quando Dom João veio para cá, fugindo do Napoleão. É a história, gente. De 1500 a 1808 só veio bandido. Então, 300 anos. A nobreza veio depois. Tudo bem? Isso é um fundamento da nação brasileira. Mas quem vivia no Brasil no momento da descoberta? Quem? Os índios viviam aqui, tudo bem? Eles eram o povo original da terra, tudo bem? Os índios, os portugueses vieram com uma raiz forte de idolatria, sim ou não? Uma raiz forte de uma idolatria radical. E pecado radical. Amém? Os índios também tinham as suas forças, criam nas forças da natureza, realizavam rituais de pagelança e tudo mais, tudo bem? Começa a perseguição, muito sangue derramado. Os índios foram dizimados dessa nação, muito sangue derramado, muita violência, muita destruição, muita prostituição, muita violência contra os índios. Nós paulistas, temos um peso muito forte. Quando se fala dos bandeirantes, que bonitos os bandeirantes, mas foram terríveis. Dizimaram os índios desse estado a despeito da conquista, do avanço do nosso território, à custa de sangue derramado. Tudo bem? Maldição sobre essa nação. Maldição sobre o fundamento. Os índios, então, começaram a se misturar, os índios tinham a sua própria cultura e começou a acontecer, então, a fusão das doutrinas de diversas origens. Crenças religiosas, crenças filosóficas, culturais. Quem mais participou da formação do Brasil? Português, índio e os africanos. Sim ou não? E eles vieram aqui, receberam um convite, tem uma passagem grátis para o Brasil, para a América do Sul. Vocês vão lá desfrutar das praias maravilhosas, vão para o Brasil, que vocês vão viver bem. Era para isso que eles vieram? Para ser o que eles vieram aqui? Escravos. Eram vendidos como mercadorias. Para os portugueses, para os católicos, na época, eles não tinham alma. Eram animais. Olha o que essa nação tem na sua base, na sua formação. Tudo bem? Os escravos africanos, então, trouxeram também as suas crenças, os seus deuses, a sua magia, a sua feitiçaria. E aí começou a acontecer o sincretismo religioso, que é a mistura das culturas, a mistura das religiões, a fusão de um deus africano com um ídolo católico. Sincretismo religioso. Também com os deuses indígenas, da mesma maneira. Os africanos, então, começaram a praticar os seus rituais de feitiçaria na nação, os índios, os católicos, e virou esse angu de caroço. E virou o Brasil. E aí estamos nós aqui, 500 anos depois. Muito pouco tempo, sim ou não? 500 anos é muito pouco tempo. É uma nação muito jovem ainda. Né? E estamos aqui. Mas a Bíblia diz, fala comigo, Deus é poderoso para converter toda a maldição em bênção. Amém? E hoje nós podemos dizer, somos uma nação abençoada. Amém? Quando o povo fala que Deus é brasileiro, nesse sentido eu concordo, essa miscigenação, essa mistura. Né? Os estrangeiros vêm aqui, olham para a gente e falam, eles têm gente de todo quanto é cor, né? Do branquérrimo ao mais moreninho. Tem várias escalas de cor, várias graduações. Essa mistura é o povo brasileiro. Amém? Um povo abençoado, quando é redimido e se encontra debaixo dos pés de Cristo. Amém? Então, eu queria orar com você, declarando, mais uma vez, se você não esteve de manhã,
uma oração de confissão do livramento, da bênção do Senhor sobre esse tipo de maldição herdada desde a nossa fundação. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos orar rapidinho, 4 minutos atrasado. Amém? Repete comigo, em Jesus, esse tipo de maldição, herança dos meus pais, biológica, psicológica e religiosa, e emocional, é vencida. Em Cristo Jesus, a herança da minha origem, como brasileiro, é vencida na cruz do Calvário. Amém? Repete forte essa oração comigo. Amém? Declare em voz alta. Deus Pai, Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as maldições hereditárias. Ele se fez maldição por mim. Agora, eu tomo posse, pela fé dessa vitória, e declaro que não tenho mais, sobre a minha vida, nenhuma maldição hereditária. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todos os espíritos demoníacos, familiares, nacionais, hereditários, saiam da minha vida, agora, e dos meus familiares, de geração em geração, desde a 4ª geração dos meus ancestrais, desde a 10ª geração, no caso de filho bastardo, eu ordeno agora, vão agora, sem poder de transferência, para os meus descendentes, em nome de Jesus, e não voltem mais. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querido, está feito. Amém? Nós temos que crer. Toda a nossa atitude com relação a Deus é por meio da fé. Vão embora os demônios. Vão agora embora os demônios. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Tudo que nós fazemos é por fé. E creia que isso é verdade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Amém? Agora é o seguinte. Tem 2 áreas que eu quero conversar com vocês. Aí, para. É uma briga com um negócio aqui, não se preocupe. Emprestado. 2 áreas que eu e você precisamos trabalhar continuamente. Amém? Continuamente. Para que, de novo, nós não nos submetamos a qualquer tipo de maldição. E é isso que eu quero falar. Esse é o tema principal da noite. Repete comigo. Maldição sem causa não pega. Amém? Abre sua Bíblia em Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2. Tem aí? O negócio não abre. Abriu. A Bíblia diz assim. Como o pardal que foge sem rumo. É bem diferente essa Bíblia minha aqui. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Gostei dessa tradução. É a King James numa versão não sei o que aqui. Ali tem diferente, né? Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo no justo, ela não pega. Amém? A maldição jamais cairá sobre quem não merece. Amém? Isso é um primeiro aspecto.
Segundo aspecto, a maldição. Repete comigo. A maldição influencia, mas não obriga a pessoa a pecar. É uma questão de decisão, de tomada de posição. Amém? A Bíblia está dizendo, se não há motivo, se não há causa, a maldição não me alcança. Outra coisa, se há uma história de maldição, se eu convivo numa família que tem uma história de maldição, se eu não dou motivo, se eu não tenho motivo, se eu estou debaixo de uma aliança com Deus, eu estou protegido para ela não me tocar. Amém? O que você está falando? Por exemplo, herança biológica. Numa família que acontece em vários casos, um tipo de câncer de mama, por exemplo. É mama que se fala, viu? Qual é o nome certo? É mama. Não é seio, é mama. Câncer de mama. A bisavó teve, a avó teve, várias tias-avós tiveram, a mãe, várias tias tiveram. O que a filha vai pensar? Eu vou ter. Não, não vai. Se você tem uma aliança com Cristo, ele cessou esse ciclo. Amém? Uma herança de alcoólatras, uma família alcoólatra, uma maldição de prostituição, de comportamental. Tudo bem? Se a pessoa está aliançada com Deus, e a gente vai ler dois textos aqui, grandes, mas que vão falar sobre isso, para posicionar eu e você com relação à causa, só tem uma causa que pode permitir que a maldição toque a minha e a sua vida. Só tem um nome. E o nome disso é pecado. Amém? E é disso que a gente vai conversar. Abre sua Bíblia em Ezequiel 18. Ezequiel 18. Amém? Vai, Ezequiel. A partir do versículo 1, nós vamos ler aqui. Esta palavra diz: o Senhor veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais este antigo ditado, este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Você já comeu alguma fruta verde? Eu já comi uma vez um caqui lá no hospital, verde. Eu não conseguia abrir a boca. Eu não sabia que ele estava verde. Ele estava bonito. Mas na hora que comeu, o negócio grudou. Grudou. Mal dava para abrir a boca. Peguei um pedaço bom, que eu gosto de caqui. Comer fruta verde é ruim. Grudou o negócio, amarrou. Mas o povo está dizendo aqui, Deus está dizendo, porque os pais comeram, os filhos é que vão ficar com a boca presa, com os dentes embotados. Tão certo como eu vivo, diz o versículo 3, eu prometo para vocês, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. Olha aqui. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. O que Deus está falando? Ele não está negando toda a história de maldição, porque é Deus que falou. Mas ele está dizendo agora, você que está livre desse tipo de maldição hereditária, toma cuidado. Ela pode te pegar. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, aquele que pecar é que deve pagar com a sua própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, o que é viver em retidão e verdade? Aí ele começa a falar, não comerá de alimentos sacrificados, ele não frequentará os santuários pagãos, erguidos nos altos montes. Ele tampouco levantará os seus olhos em devoção a muitas imagens de ídolos. Este homem íntegro também não vai seduzir mulheres, não seduz mulheres casadas. Também ele não vai contaminar essas pessoas. Tampouco ele vai ter relações sexuais com uma mulher nos dias da sua menstruação. Coisas que estão na lei.
O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia no acordo de empréstimo. Ó, ser fiel. Amém? Emprestou? Devolve. Pegou o que não é teu? Devolve. Tudo bem? Não comete furtos, não comete roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste os que não têm roupas. Não empresta visando lucro, nem cobra juros, reprime as suas atitudes, a fim de não cometer algum erro, procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. Essa pessoa é abençoada. Essa pessoa que decide não pecar, não tem do que se preocupar. Ele continua. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios, obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Ele fala aqui, oráculo do Senhor, mandamento do Senhor, o Senhor Deus. Beleza, tudo bem até aqui? Se você faz o que é correto diante de Deus, diz a Bíblia, você tem direito à vida. O que é ter direito à vida? Você tem direito à bênção. Amém? Você pode se aproximar de Deus, que Ele está pronto para te abençoar. Porque você não tem relação com o pecado. Porque você tem uma aliança com Deus. Mas olha o texto continua. Versículo 10. Contudo, vamos pensar aqui no cantinho. Suponhamos que essa pessoa venha a ter um filho bruto e violento. O cara é justo, mas ele tem um filho da pá virada. Que se apresse em derramar sangue ou se torne ladrão. Ou ainda que faça qualquer maldade a um dos seus semelhantes. Tudo bem? O cara é justo, mas ele tem um filho que é da pá virada. Embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos nos montes, seduz e contamina a mulher do próximo, engana e oprime os pobres e necessitados, furta, rouba, ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras abomináveis. Ele busca altos lucros mediante os empréstimos que realiza, cobra juros. Sendo assim, eis que te indago. Porventura deverá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá. Certamente morrerá por conta de quê? De todas essas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Tudo bem? O pai é justo, vai viver. Mas ele tem um filho que se desviou. Ele está falando, por causa desse pecado, esse filho vai morrer. O pai não tem nada a ver com isso. Cada um vai prestar contas do seu próprio pecado. Este filho... Agora versículo 14. Agora muda a história. Agora suponhamos que esse filho que é ruim... Veja, está falando de terceira geração aqui. O pai é justo, faz coisas boas, tem direito à bênção. O filho faz coisas ruins, tem direito à morte. Esse cara tem um filho agora. O ruim. Ele tem um filho agora. Suponhamos que esse filho tenha lá mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os observe de perto, decide que não os cometerá. E assim ele faz. Ele não vê o conselho do pai. Ele não segue nos caminhos do pai. Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel. Esse cara não adultera, nem contamina a mulher do próximo. Não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz. Esse cara não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado e não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho e justo ser humano, com certeza, vai viver. Amém? Que bênção! Você percebe isso? Deus está falando, um pai, um filho, agora um neto. E como oscila o tipo de atitude das pessoas. Amém? Repete comigo. Cada um é responsável pela sua decisão. Diga comigo. É desculpa hoje acreditar
ou achar que eu tenho que ser aquilo que os meus pais foram, que eu tenho que viver aquilo que meus pais viveram. Não. Eu sou o responsável pela minha própria vida. Amém? Legal. Versículo 20. O indivíduo que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do seu pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Olha o 21. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos, e passar a obedecer os meus decretos, e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Amém? Não se fará recordação nenhuma de suas ofensas que cometeu, por causa das atitudes corretas que passou a exercer. Ele viverá. Amém? Deus não tem, o próximo versículo fala isso, 23. Deus não tem prazer que o ímpio, que o pecador morra no seu pecado. Deus não quer isso. Deus não tem prazer que o homem se perca, que o ser humano se perca. Ele quer que cada um se converta do seu pecado, volte-se para Deus e seja salvo. Amém? Esta é a vontade do Senhor. Muito bem. Vamos voltar. Aleluia. Esse texto diz para nós que o pecado é uma decisão pessoal. Amém? Eu estou lendo aqui algo que eu escrevi. O pecado é uma decisão pessoal. O pecado é uma decisão do livre-arbítrio. E, consequentemente, a bênção ou a maldição é uma questão de escolha pessoal. Diga para quem está do seu lado, você decide se você vai viver na bênção ou você vai permitir que a maldição te toque. É uma decisão pessoal. Amém? É uma questão de escolha pessoal. Estão diretamente ligadas a obedecer ou desobedecer a Deus. A maldição alcança quando o pecado, que é uma quebra da aliança com Deus, alcança a minha vida. Tudo bem? Quebra de aliança. Quebra de aliança. Eu vou ler um texto aqui, Deuteronômio 11, 26 a 28. Olha o que Deus está falando aqui. Prestem atenção. É o versículo. A Bíblia que diz isso, não sei o que eu estou falando. Deuteronômio 11, 26 começa assim na minha versão. Prestem atenção. Deus está falando. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês vão ter a bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas vocês terão a maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje eu ordeno para vocês, para seguir deuses desconhecidos. Tudo bem? Olha o que Deus está falando. Esse texto, ele está dizendo para o povo, o seu povo escolhido, para a sua nação, para Israel. Amém? Esse texto, ele está dizendo para pessoas que têm uma aliança com ele. Eu e você, em Cristo Jesus, já fizemos aliança com Jesus. Amém? Já voltamos o nosso coração para Deus. Antes, dávamos as costas para Ele. Agora, em Jesus, nós acertamos as contas com Deus e podemos ter acesso. O véu foi rasgado e eu tenho acesso a Deus. Ele está dizendo para o seu povo. Ele está dizendo para mim e para você. O que nós estamos... que eu quero frisar hoje aqui nessa parte, nessa segunda parte da minha palavra. O pecado, querido, a Bíblia diz em Romanos que eu e você devemos considerar o pecado como algo excessivamente maligno. O pecado é a única coisa que pode me tirar de uma posição de bênção e me colocar numa posição de maldição. Esse mês, hoje é o último domingo do mês de outubro, nós estamos declarando a manifestação do reino de Deus agora. Amém? Nós cremos nisso, temos visto isso. Hoje o reino se manifestou, vidas foram curadas, foram tocadas. Amém? O reino está aqui. O reino tocou nossa vida.
Mas nós precisamos entender, compreender, que quanto mais nós nos aproximamos do reino, quanto mais o reino toma conta da nossa vida, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ainda eu devo entender que o pecado é algo do diabo. É algo excessivamente maligno. Somente o pecado pode me afastar da presença de Deus. Somente o pecado pode impedir que o reino se manifeste e que ele toque a minha vida ou toque pessoas através da minha vida. Amém? Da nossa vida. É tudo uma questão de decisão. De sair do caminho e dedicar-se a outro Deus. O pecado gera maldição, que gera morte. A justiça gera bênção, que gera vida. Amém? Hoje Deus fala assim, hoje eu coloco uma opção, vocês fazem uma opção. Você quer bênção ou você quer maldição? Pecado gera morte e maldição. Obediência gera vida e bênção. Amém? Legal. Estamos falando dessa manifestação do reino. Em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a orar, ele fala, venha o teu... O quê? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Ele fala, não nos deixe o quê? Mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que isso quer dizer? Para eu não viver em maldição, venha o teu reino. Para eu não viver em maldição, eu tenho que adquirir armas espirituais do reino. Venha o teu reino em primeiro lugar. Vindo o teu reino na minha vida, eu não vou cair em tentação. Vindo o teu reino na minha vida, eu tenho armas espirituais para vencer a tentação, para não sair do lugar de bênção para o lugar de maldição. Amém? Quando nós estamos falando da manifestação do reino e estamos falando de bênção e maldição, nós estamos dizendo, eu quero o reino, eu quero a vontade, então venha o teu governo sobre a minha vida. Quando o teu governo vem sobre a minha vida, eu venço as tentações. Amém? Quando o teu reino vem sobre a minha vida, eu venço as tentações e eu sou revestido de autoridade. Eu sou revestido com armas espirituais para vencer o pecado. Querido, caso contrário, o pecado vai te aprisionar numa maldição. Caso contrário, o pecado vai te aprisionar. Caso contrário, se você não tem uma aliança com o reino, o príncipe deste mundo, deste reino, deste império das trevas, te aprisiona. E se você perde essa posição de cidadão dos céus, daquele que tem aliança com Deus. Amém? Veja, Deus falou esses textos para o seu povo. Deus falou esses textos para o povo que tem aliança com Ele. Amém? Abre sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4. Eu quero agora mostrar para você, através da vida de dois homens, como um exemplo de pessoa que recebe, que deixa o pecado manifestar na sua vida, e como esse pecado na sua vida se transfere para a sua geração. E uma outra pessoa que recebe a bênção na sua vida, aceita a bênção na sua vida, e como essa bênção se transfere para as suas gerações. Amém? E eu e você hoje temos responsabilidade de começar, a partir de nós, a partir de você, uma vez que Jesus Cristo já levou a sua maldição, decidir qual o futuro das suas gerações. Qual a marca das suas gerações. Amém? Quando nós falamos que 500 anos de Brasil, e temos esta herança, quanto tempo mais nós temos na terra e qual a herança que você vai determinar para os seus filhos que vierem após você? Tudo bem? Vamos lá, Gênesis capítulo 4. Deixa eu ler aqui. Tudo bem aí?
Estão acordados? Amém. Eu vou ler nessa Bíblia aqui que eu gostei dela, tá? Gênesis 4. Então Adão, quem é Adão? É o primeiro homem na terra, né? E aqui ele já tinha pecado. Ele já estava fora da presença de Deus. Amém? Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim. E declarou, com a ajuda do Senhor, eu tive um filho homem. Achei legal essa tradução. Porque muita gente pergunta, só teve Caim? Bom, aqui está dizendo que teve um filho homem. Ela ficou feliz porque teve um filho homem. Eu acho que ela teve mulheres antes. Não é? Ela falou, fiquei feliz. Caim significa, com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. Só um adendo. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado. E seu semblante assumiu uma expressão maligna. Por isso que eu gostei da minha tradução. Se enfureceu, o seu rosto se transtornou. Não. Caiu, ficou muito irado. Por esse motivo, Caim ficou muito irado. E seu semblante assumiu uma expressão maligna. Que coisa feia. Os dois irmãos preparam uma oferta a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel. Primícias dos animais, derramamento de sangue, culto a Deus. Por que ele fazia isso? Porque ele aprendeu, sim ou não? E ele é o irmão mais novo, e ele aprendeu. Será que o outro aprendeu ou não aprendeu também? Teve a mesma lição ou não teve? Ou o pai educa um filho de um jeito e o outro do outro? Não, vou educar você para você se dar mal. Eu vou educar você para você se dar bem. Você acha que Adão fez isso? Não. Beleza. Se Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele estava de acordo com o que foi ensinado. Agora o outro faz o que ele quer. Oferece o fruto da terra, que ele era um agricultor. Tudo bem? E a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Quando aconteceu isso, alguma coisa pegou Caim. Alguma porta se abriu no coração de Caim. A Bíblia diz que o seu semblante se descaiu. Ele se transtornou. Ele ficou irado. Ele ficou furioso. E o seu semblante assumiu uma expressão maligna. O que aconteceu com ele? Endemoniou. Ficou endemoniado. Ou seja, uma porta se abriu, o império das trevas agiu. Tudo bem? Alguma coisa, alguma atitude Caim teve que abriu portas para o mundo espiritual maligno. Mas olha, Deus quer sempre ajudar. Amém? Olha, o texto continua. Versículo 6. Então o Senhor abordou Caim. Por que você está furioso? Por qual motivo o seu rosto está transtornado? Se você proceder bem, não é certo que também você vai ser aceito? Ô Caim, faz a coisa direito que você vai ser aceito, Deus está falando. Beleza? Você também tem a oportunidade, mas faz a coisa direito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a porta e deseja te destruir. Cabe a você vencer o pecado. Cabe a você vencer o pecado. Amém, querido? Presta atenção. O que Deus está falando. Vai ter momentos, vai ter atitudes minhas e tua. Vai ter momentos que nós vamos tomar decisões, nós vamos tomar atitudes, nós vamos dar passos que vão agradar ou desagradar a Deus. Deus não pode ser contrariado? Ele pode. Para ele não faz diferença nenhuma. Deus não se ofende.
Ele não vai ser menos Deus se ele for contrariado. Para ele não tem problema nenhum. O problema é nós. O problema é meu e teu. Amém? Se seguirdes os meus mandamentos, se obedecerdes, se andar no caminho, você vai ter bênção. Se decidir fazer errado, você vai ter maldição. Eu quero, Deus fala, que você esteja abençoado. Mas está declarado o que você pode e o que você não pode. Quais são as portas que abrem o seu coração, que abrem a sua vida para receber condenação e maldição? Está claro na palavra. Isso chama pecado. E naquele texto de Ezequiel tem uma série de exemplos práticos para nós hoje em dia. Né? Nessa tradução ficou tremendo. Em relação a dinheiro tem um monte de coisa. Lucro, pegar o que não é seu, tanta coisa que tem ali. Prostituição também em outras áreas. Tudo bem? E Deus está falando para Caim, Deus está falando para mim e para você. O pecado está aí na porta. Mas compete a você dominar. Não sou eu que vou fazer. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Deus já mandou Jesus. Amém? Ele já pagou o preço da minha e da tua maldição. Ele já deu a oportunidade para mim e você vivermos em aliança com Ele, estarmos de pé, aliançados e fluindo no reino. Ele já fez isso. Amém? Agora, hoje, compete a mim e a você dominar o pecado. Porque Ele quer destruir, Ele quer atrair a sua vida. Tudo bem? Você conhece a história? A partir do versículo 8, Caim chama Abel, vamos para o campo, e lá ele matou o Abel, sim ou não? Deus então procura Caim mais uma vez, no versículo 9, onde está teu irmão? Retrucou Caim, eu não sei, acaso eu sou o protetor do meu irmão? Mentiroso. Está parecendo o pai. Quem é o pai dele? Onde está você, Adão? Eu tive medo. Você fez do que você fez? Eu não fiz nada. Você comeu da árvore? Não, eu não. Foi a mulher que disse, a culpa é dela. Mesma herança. Você percebe a herança de pecado? Você percebe o peso de pecado? No primeiro filho, ele é o primogênito. A Eva disse, eu consegui um filho homem agora. É o primeiro. O peso do pecado, o peso da força espiritual sobre a vida dele, como foi grande, como foi forte. Tudo bem? O sangue, Deus fala para ele, o sangue do teu irmão clama até mim, no versículo 10. Portanto, você é mais amaldiçoado do que a terra que abriu a boca para tragar o seu irmão, o sangue do seu irmão. Aí ele recebe por causa desse pecado uma maldição, né? Ele é amaldiçoado por Deus, olha o que o texto diz. Quando você cultivar o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo, errante pelo mundo. Ele fala no 13, meu castigo é maior do que eu posso suportar. No 14, vê, hoje o Senhor me expulsa da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Olha qual é a recompensa daquele que está em pecado. Um errante, um fugitivo pelo mundo. Daquele que tem uma maldição sobre a sua vida. Daquele que escolheu o pecado como forma de viver. Um errante no mundo. Sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. É um peso, é uma maldição. E ele fala, quem me encontrar, vai me matar. Eu quero chegar nesse versículo aqui. Contudo o Senhor lhe asseverou, é o 15. Está aí? Mas o Senhor lhe respondeu, não acontecerá, as pessoas não vão fazer isso. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho. Caim deixou-se vencer pela raiva, pelo ódio, pelos ciúmes. E algo que Caim deixou de fazer. Há uma maldição sobre Caim e ele fala, as pessoas vão me matar, e Deus fala para ele, não. Se alguém matar você, 7 vezes essa pessoa vai receber essa mesma maldição. Guarda esse número. 7 vezes essa pessoa vai ser amaldiçoada. Olha o que significa isso, gente. O peso de um pecado sobre outro pecado, a contagem que Deus está mostrando aqui para a gente é multiplicar por 7.
Tudo bem? Deus está falando, a consequência de um pecado gera uma maldição. Se essa maldição é continuada, 7 vezes ela é multiplicada. Se ela é continuada, 7 vezes ela é multiplicada. Guarda esse número. Há algo que abriu a porta para o coração de Caim para que o demônio entrasse, para que o pecado entrasse. Eu queria que você entendêssemos isso. Quando Deus recebeu o sacrifício de Abel, quando Deus rejeitou o pecado de Caim, o sacrifício de Caim, o que Caim deveria ter feito? Quando Deus fala para ele, o pecado está aí, compete a você segurar, compete a você detê-lo. Qual foi a grande porta que Caim deixou aberta para que o demônio entrasse? Repete comigo. Falta de perdão. Amém? Quando ele olhou para Caim, ele teve ódio, para Abel, ele teve ódio de Abel. Ele teve ódio de Abel, ele teve ódio de Deus. Ele não perdoou Abel pelo sacrifício oferecido. Ele não perdoou Deus por não ter aceito o seu sacrifício. O maior peso sobre a vida de Caim, a porta que Caim abriu, aquilo que ele abriu no seu coração foi falta de liberar perdão. Deus disse, olha aí, você pode agora mesmo resolver esse assunto. Você pode agora mesmo ir lá, pegar o sacrifício correto e fazer o certo. Você vai ser aceito. Mas não, ele deixou uma porta aberta. E a porta aberta foi a falta de perdão. Amém? Se a gente fosse continuar a leitura, né? Nós vamos ver que acontece a partir do verso 17, Deus começa a mostrar, nós não vamos ler aí, você depois lê em casa, a partir do versículo 17, Deus começa a mostrar os descendentes de Caim. E repete comigo, são 5 gerações. Até o texto que eu quero chegar são 5 gerações. Tudo bem? A amargura do coração de Caim o privou da graça de Deus. A falta de perdão, a amargura, a dureza do seu coração o privou da graça de Deus. E a Bíblia conta, pouco que se fala de Caim nesse texto, ele fala de 5 gerações. Caim teve um filho chamado Enoque, Enoque teve um filho chamado Irade. Irade teve um filho chamado Meujael. Meujael teve um filho chamado Metusael. Metusael teve um filho chamado Lameque. Guarda esse nome também. Lameque. Filhos de Caim. Filhos de Caim. Seus descendentes, os descendentes de Lameque, você vai ver isso na Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Os seus descendentes foram os pais dos que habitavam em tendas. Os seus descendentes de Lameque foram os pais dos que criam gado. Foram os pais dos que tocam harpa e flauta. E foram aqueles que foram mestres na obra de cobre, toda a obra de cobre e toda a obra de ferro. Ou seja, os filhos de Caim, na 5ª geração, Lameque, Deus está dizendo, os filhos de Lameque foram abençoados. Eles foram os pais da engenharia de cobre e ferro. Eles foram os pais da criação, daquelas pessoas que criam gado. Eles foram os pais das pessoas que faziam construções de cabanas. Eles receberam sabedoria, receberam graça. Tudo bem? Lembra do texto de Ezequiel? Se um pai peca, ele vai ser amaldiçoado. Mas se a geração seguinte entra nos meus caminhos, vai ser abençoado. Não é por causa do pai, vai ser abençoado. Beleza? Mas se aí o filho faz coisa errada de novo, ele vai sofrer. A geração de Caim experimentou essas coisas. Os descendentes de Caim, dos filhos de Lameque, foram pessoas abençoadas. Mas aconteceu uma coisa terrível. Lameque persistiu no pecado de seus pais. Vamos voltar lá para Gênesis 4, versículo 23 e 24. Tudo bem aí? Are you there? Vocês estão aí? Cutuca seu irmão, não dorme agora. Ele está quase fechando. Estamos quase encerrando. Você não sabe nunca quando o pregador fala isso, eu estou encerrando, né? Se vai ser 5 minutos ou se vai ser mais meia hora. Tá bom? Mas não vai para chegar meia hora não. Presta atenção, eu falei para você,
Caim teve 5 gerações e chegou em Lameque. Olha o que acontece no versículo 23. Esse Lameque, que teve filhos que foram abençoados, que teve filhos que foram abençoadores, que teve filhos que trouxeram bênção sobre a terra, esse Lameque, olha o que ele fala no versículo 23. Vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá, e disse assim: Ada, Zilá, vem me ouvir. Vocês, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Olha que maldade desse cara. Eu matei um homem por causa de ferimentos que me causara. Eu matei uma criança porque ela me ofendeu. O cara era maligno mesmo, né? A sua vingança era maligna. Metade da geração não sabe o que é isso, tudo bem. Os que estão aqui, é bom não saber. Tudo bem? A sua vingança foi maligna. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser vingado 70 vezes 7. Acendeu a luz? Caim, Deus disse para ele, se Caim for vingado, se Caim for amaldiçoado, for morto, essa pessoa vai receber a maldição de Caim 7 vezes. O Lameque multiplicou tanto o pecado de Caim, o Lameque concentrou tanto o pecado, a ira, a malignidade no seu coração, que ele mesmo falou: se alguém me tocar, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Abre sua Bíblia em Mateus. Mateus 18. 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7, mas quantos? 70 vezes 7. Eu quero fazer uma ligação aqui, querido. A bênção que Deus oferece, a maldição que o diabo oferece através do pecado. A maldição que o diabo oferece através do pecado, o que nós estamos falando aqui, a grande porta que abre acesso, que dá direito, que dá legalidade. Hoje nós estamos falando aqui de falta de perdão. E Lameque foi um homem maligno, que como seu pai, seu tataravô na verdade, Caim, não quer saber de liberar perdão. Não quer saber de liberar perdão para qualquer um que tocar a sua vida. Veja o que o cara fez. Uma criança o ofendeu, ele matou a criança. O cara tem ódio no seu coração. Só tem malignidade. O pecado maligno na sua vida gera morte e destruição. Vive uma vida amargurada, conforme diz Hebreus, privando-se da graça e da bondade de Deus. O que eu quero falar hoje aqui, e o objetivo dessa ministração é exatamente isso. Nós estamos falando de manifestar o reino, e nós já ouvimos há muito tempo isso. A chave para o reino, a chave para a manifestação do reino é liberar perdão. Você quer viver fora de maldição? Não quer atrair maldição sobre a sua vida? Perdoa, perdoa, perdoa. Se a maldição alcança 70 vezes 7 para o que não perdoa, a bênção vai ser alcançada, Jesus está dizendo, 70 vezes 7 para aquele que perdoa, para aquele que ama, para aquele que manifesta o reino. Amém? Repete comigo: sem perdão, o pecado vai me dominar e a maldição vai me acompanhar. Compete a ti, diz Deus a Caim, dominá-lo. Compete a ti dominá-lo. Qual a minha, qual a tua atitude? Vamos ser bênção, vamos liberar perdão, vamos abençoar, ou vamos reter perdão e a malignidade vai ser multiplicada 70 vezes na minha e na sua vida. Diga para o seu irmão: sai fora. Sai fora. Em nome de Jesus. Amém? Se nós voltássemos
Eu não vou ler, depois você volta lá para Gênesis capítulo 4, não vamos ler agora. Por outro lado, continuando aquele texto, continuando aquele mesmo texto de Gênesis 4, no 25 e no 26, Adão e Eva têm um novo filho. Eles tiveram Caim e Abel. Abel morreu, assassinado. O pecado horizontal, o pecado de homem contra homem. Tudo bem? Adão pecou contra Deus. E agora o homem contra o homem, primeiro pecado. E a malignidade foi forte sobre Caim. Tudo bem? E ele foi marcado com malignidade. A partir do versículo 25, de novo, Adão se relacionou com Eva e teve um filho. E esse filho se chamou Sete. Tudo bem? E ela dá graças a Deus porque conseguiu mais um filho. Sete teve um filho que seu nome era Enos. Repete comigo, Enos. A Bíblia diz que a partir de Enos, Enos foi o primeiro que começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Um comparativo aqui, a geração de Caim nós já falamos, chegamos até Lameque. 70 vezes 7 amaldiçoado. Agora, Sete, e tem Enos, sua primeira geração de Sete. Né? E foi o primeiro que começou a invocar o Senhor. Enos teve sua descendência, seus filhos, o seu tataraneto, a sua quarta geração, ou quinta geração de Sete, nasceu um cara que andou com Deus. Como é o nome dele? Enoque. Olha a consequência da bênção, consequência da maldição em Caim, a consequência da bênção em Sete. Sete teve um filho chamado Enos que começou a invocar a Deus, começou a buscar o Senhor, começou a desejar a vontade de Deus, começou a querer a aliança com o Senhor, começou a querer a sua vontade, começou a viver e a experimentar o que Deus quer, até o ponto dele ter um tataraneto chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Enoque tinha uma plena e íntima comunhão com Deus. Enoque esteve tão próximo, tão íntimo de Deus, que teve um momento, está lá em Gênesis 5, que Deus o tomou para si. Enoque não experimentou a morte. Eu estava comentando na classe de mentores, falando sobre esse tema que nós recebemos aqui. Enoque foi um cara que morreu na juventude. Ele morreu com 360 e poucos anos, ele é jovem. Jovem. Se você vê, Adão viveu 900 e algumas coisas. Os pais deles aqui, 900, 800. Enoque, ele morreu jovem, com 300 e poucos anos. O seu avô, Matusalém, morreu com 969. O avô de Enoque. Não. Um dos descendentes aqui morreu com 969. Enoque tinha uma intimidade tão forte com Deus que Deus falou, eu não posso ficar com ele tão distante. Vem para cá, vai. Fica aqui comigo direto. Amém? Resultado da bênção, resultado da decisão por obedecer, resultado da decisão por ser abençoado. Tudo bem? A quinta geração de Caim foi Lameque, aquele que multiplicou por 70 a sua descendência, sua maldição. A quinta geração de Sete foi Enoque, aquele que escolheu o caminho do perdão e da bênção, aquele que escolheu andar com Deus e obedecê-lo a ponto de ser tomado por ele. Enoque teve um outro filho chamado Lameque. E aí o apóstolo Paulo falou para a gente. O Lameque foi pai de quem? Noé. O salvador da humanidade, amém? Aquele que representa o resgate, aquele que representa a formação de uma nova geração. Amém? O que eu quero propor para você hoje, com essa palavra, é que o seu coração, o meu e o seu coração se abra para o perdão. A questão da maldição hereditária, Cristo já resolveu. Mas há uma grande porta que eu e você podemos abrir todos os dias, que é a falta de liberação de perdão. Quando Jesus está falando para Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, eu vejo nítida uma relação com essa maldição de Caim. Com essa maldição de Lameque, o tataraneto de Caim. É claro essa relação. Amém? É clara essa relação. 70 vezes 7 para se livrar da bênção é 70 vezes 7 liberar perdão e ser abençoado. Amém? Queria que vocês ficassem de pé, convidar o louvor para já estar aqui. Nós já vamos orar.
Amém? Obrigado. A pergunta de Deus para mim e para você hoje continua sendo a mesma, talvez, que foi feita de manhã. O que você deseja, o que eu desejo para a minha vida, bênção ou maldição? Amém? O que você quer? Bênção. Amém? Você deseja bênção, você quer bênção? Amém? Que tipo de descendência você quer deixar na terra? Que tipo, ou que herança, que tradição, que herança você quer determinar ou deixar para a sua descendência? De bênção ou de maldição? De aliança com Deus ou não? E tudo isso, irmão, depende hoje. Deus preparou esse dia para nós, para abrir para nós as portas da bênção, amém? Deus preparou esse dia inteiro, desde a ministração da manhã até hoje à noite, a oportunidade para que eu e você vivamos a bênção que Ele tem para nós. Há uma verdade absoluta: Deus nos ama. Deus ama muito a minha e a tua vida. Deus ama muito a herança que você vai ter. Deus ama muito a tua geração, amém? E Deus quer firmar, confirmar, estabelecer a sua vontade perfeita, estabelecer a sua vontade boa sobre a sua vida. Portanto, agora eu queria que você fizesse uma oração aí com o seu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor com uma música, a critério do pastor Gerson. E que você busque no Senhor, deixe o Espírito Santo falar com você, falar ao seu coração. Se há alguma área, se há alguma atitude, se há algum tipo de rancor, se há algum tipo de mágoa, se há alguma semente de falta de perdão, deixe o Espírito Santo sondar a sua vida. A bênção e maldição hereditária, Ele já resolveu de manhã, e nós confirmamos hoje à noite. Mas agora essa maldição do dia a dia, agora essa porta aberta para o pecado agir. Agora essa porta que eu e você podemos abrir todos os dias nos nossos relacionamentos, com os seus antepassados, com os seus pais, no trabalho, nas amizades, com o marido, com a esposa, com filhos, com irmãos, com pais e mães, seja em que área for. Hoje Deus está dando uma oportunidade. Hoje Deus está abrindo uma porta nos céus, uma porta aberta de perdão, uma porta aberta de amor, uma porta aberta que vai romper com toda a cadeia, todo o bloqueio, toda a prisão, todo o direito, toda a legalidade para a maldição tocar a minha e a tua vida. Mas irmão, você precisa abrir a boca. Você precisa pedir para o Senhor, você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, você precisa liberar amor, você precisa liberar bênção. Eu queria que você pensasse nisso enquanto adoramos, amém? Em nome de Jesus. Quando penso no Senhor, como me salvou e me resgatou, como me curou, como me encheu com seu Espírito. Quando penso no Senhor, como me levantou e me restaurou, firmou os meus pés sobre a rocha. Quando penso no Senhor, como me salvou e me resgatou, como me curou e me encheu com seu Espírito. Quando penso no Senhor, como me levantou
e me transformou, firmou os meus pés sobre a rocha, se me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, só tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, só tu és digno de toda glória, de toda honra, todo louvor. Quando penso no Senhor, me salvou e me resgatou, como me curou, como me encheu seu Espírito. Quando penso no Senhor, como me levantou e me transformou, firmou os meus pés sobre a rocha, me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, só tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, só tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, só tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, obrigado, Senhor, Ore carabalabalabalabalabas. de todo louvor, Aleluia. me faz vibrar e cantar, aleluia, te agradeço, só tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, me faz vibrar e cantar. Aleluia. Querido, levante suas mãos agora. E em nome de Jesus, comece a liberar perdão. Se você não consegue, peça ajuda. Diga a alguém que está do seu lado, a equipe pastoral, eu peço que caminhe por aí. Os pastores que estão aí e a equipe pastoral. Se você não consegue liberar perdão, se você não consegue manifestar perdão agora, eu te peço, fale para algum desses pastores que estão andando ao seu lado. Mas, querido, hoje, agora, você tem que declarar perdão. No nome de Jesus, comece a mencionar o nome da pessoa. Comece a mencionar o tipo de agressão que você recebeu. E no nome de Jesus, manifeste o perdão agora. É algo que você tem que fazer, querido. É algo que você tem que fazer. Hoje está liberado uma grande porta para você. Muitas situações na sua vida vão ser revertidas, vão ser transformadas, mas você precisa liberar o perdão. No nome de Jesus, faça isso agora. Agora, agora. Eu quero ouvir sua voz. Ore candarabalabalabalabalabas. Choro condoloro condere candarabalabalabas. Sere condoloro xere condoloro. Eu declaro toda a prisão do inferno agora, toda trava na alma, toda trava na alma, toda trava na memória, seja agora desfeita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos todo ferrolho, toda tranca na alma, toda tranca na boca agora, quebrada em nome de Jesus.
Pai, eu te peço, Espírito Santo, traga a memória agora, Senhor, aonde estão as cadeias, Senhor, aonde estão, Senhor, as âncoras, Senhor, aonde estão os grilhões, sejam agora desmascarados, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você já liberou o perdão, agora comece a abençoar essa vida. Comece a abençoar essa vida. Declare bênção do Senhor. Deixe o amor de Deus que está sobre você, o amor de Deus que cobre multidão de pecado. Libere esse amor sobre essa vida agora, no nome de Jesus. Querido, não é na mente, você tem que abrir a sua boca. Em nome de Jesus, abençoe. Abençoe, abençoe, receba forças de Deus, receba força no amor de Deus, receba capacitação no amor de Deus, para abençoar, para liberar essas vidas em nome de Jesus. Aquilo que você deseja para você, aquilo que você deseja para o seu filho, seja isso que você deseje para essa pessoa. Em nome de Jesus, manifeste o amor, manifeste o amor, manifeste o amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, querido, prisões estão sendo abertas agora, em nome de Jesus. Cadeias estão sendo abertas agora, em nome de Jesus. Portas estão sendo abertas agora. Eu posso ouvir os grilhões caindo, as correntes caindo. Você escolheu a bênção. Você escolheu a bênção. A bênção te alcança. A bênção te toca. Aleluia. Levante sua mão. Pai, eu abençoo cada querido aqui agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. E debaixo, Senhor, da autoridade apostólica e profética que fomos enviados, eu declaro sobre a vida de cada amado aqui, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo de bênção, um novo tempo de bênção. Eu profetizo e declaro as portas abertas, Senhor, no nome de Jesus. Aonde havia prisão, aonde havia seca, aonde havia morte, eu declaro agora liberdade, eu declaro agora riqueza, eu declaro agora prosperidade, eu declaro agora haja vida em nome de Jesus. Pai, eu declaro a tua bênção sobre esses queridos, Senhor, sobre toda a sua descendência, Senhor, sobre toda a sua descendência. Nós profetizamos a bênção do Senhor. Eu profetizo e declaro a bênção do Senhor. Toda maldição hereditária foi lançada fora em nome de Jesus. Não tem mais direito na vida, nos seus descendentes, não tem mais direito a maldição diária. E declaramos a tua bênção. Estamos em aliança com o Senhor e estamos prontos para viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.